Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo a Filemon. É um texto, uma epístola bem pouco conhecida dos irmãos, então para facilitar, vamos lá. Procure aí Hebreus, chegou em 1 de Hebreus, volta uma página na sua Bíblia e já temos a Epístola de Filemon. É uma epístola tão importante quanto as demais, mas talvez a gente lê pouco ela na igreja. Os irmãos que encontraram podem dizer amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Filemon, capítulo 1, até o 25. É uma carta bem curta, então dá pra gente se atentar bastante a ela, com bastante calma. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunhão da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que vos há por Jesus Cristo. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, o coração dos santos foi reanimado, pelo que ainda tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu, tal como sou Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tornarei a enviar, eu tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu também quisera conservar contigo, para que por ti me serviste nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesse para sempre, não já como servo antes, mas do que servo como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se tens por companheiro, recebe-o como a mim. E se este fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isto na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e eu o pagarei, para te não
dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando a tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdo-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amados irmãos, quando eu olho para essa carta, ou leio e medito nessa carta de Filemão, eu tenho uma grande admiração por essas poucas palavras que Paulo escreve a Filemão, porque eu me identifico não com Filemão, mas sim com Onésio. Porque quem foi Onésio? Onésio foi um escravo de Filemão. E durante algum tempo ele havia fugido de Filemão. E naquela época, se um escravo fugisse do seu senhor, logo que o fosse capturado, seria devolvido ao seu dono. E aí caberia ao seu dono puni-lo ou não, matá-lo ou não. Mas olha como Deus, na sua infinita misericórdia para conosco, assim como teve também com esse escravo Onésio, tem nos atendido. Até mesmo Martim Lutero, em suas palavras, vai dizer que pelo menos uma vez na vida já fomos prisioneiros, já fomos escravos, assim como Onésio. Talvez você diga, não, nunca fui escravo, nunca tive grilhões em meus pés, em minhas mãos. Você está realmente certo disso? Olha, é um aviso que eu te dou. Você já foi escravo, sim. Talvez continue até hoje, porque somos escravos do pecado. Nascemos já com essa cédula. Mas assim como Onésimo, um dia tivemos o privilégio de conhecer alguém que nos apresentou a Cristo Jesus. Talvez você vá dizer assim para mim, não, eu não tive esse problema, porque eu nasci num berço evangélico, legal. Filho de peixe é peixinho, filho de cachorro, cachorrinho. Mas filho de crente não é e nunca vai ser crentinho. Filho de crente, pecadorzinho, sim. É necessário que os pais ou alguém lhe apresente Jesus. Não tem esse negócio de que o meu pai é crente, eu também vou ser. A minha mãe é uma dirigente do círculo de oração, então eu já tenho a minha salvação garantida. Não, isso não existe. Se te contaram isso, foi mais uma artimanha de Satanás. Por isso que eu me identifico com Onésio. Ele tinha um senhor ao qual o servia, mas não por vontade própria. Ele era escravo de Filemão. Um dia ele, cansado de servir a esse senhor, na Bíblia não relata de como era o tratamento desse senhor Filemão para com Onésimo. A Bíblia não relata disso, mas eu tenho comigo que uma vida de escravidão não é boa. Um dia eu também fui escravo do pecado, e se bobear a gente volta. Mas assim, o que o pecado tem de bom? Qual é o salário do pecado? Satanás, ele é especialista
em nos induzir ao erro. Mas quando erramos, quando pecamos, quando voltamos a ser escravo do pecado, Satanás não está do nosso lado para dividir a nossa vergonha. Não, muito pelo contrário. Ele nos coloca à frente e coloca outras pessoas para nos acusar. Olha lá, não é o Emerson, que era crente, que subia no púlpito e pregava isso, aquilo outro? Misericórdia, irmãos. Será que ainda nós não conseguimos entender que se bobearmos, voltamos a ser escravos? Devemos tomar muito cuidado com isso. E olha como Deus é maravilhoso. Foi maravilhoso assim com Onésio e também é maravilhoso conosco. Nessa prisão da vida, onde estava Onésimo, ele teve um encontro com Paulo. Paulo, por sua vez, gerou um filho. Filho esse, Onésimo, que a própria carta de Paulo vai dizer, que ensinou a ele. Apresentou esse Jesus maravilhoso a ele. Olha quão maravilhoso é. Antes tínhamos agrilhões, estávamos condenados à morte. Mas quando alguém, nossos pais, ou alguém, algum irmão, apresentou Jesus a nós, somos libertos. Jesus nos liberta através da sua palavra. E Paulo, por coincidência, já era irmão também de Filemão, não somente nesta carne humana, mas eram irmãos em Cristo. Olha quão maravilhoso é. Talvez a gente fica pensando, nossa, será que foi só por intermédio de alguém que me apresentou a Jesus? Não. Nós devemos ser gratos a todo dia, a todo tempo, por essas portas estarem abertas. Porque é daqui que sai a palavra que vai nos alcançar. É aqui na igreja onde o Senhor escolhe os seus, capacita os seus para irmos lá fora e apresentarmos esse Jesus maravilhoso. Para apresentar esse Jesus que nos liberta do pecado. Apresentar esse Jesus que convence o homem do pecado e do juízo e nos dá a garantia de viver no céu. Que Deus maravilhoso é esse, a qual estamos apresentando aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos semelhantes? Ou será que estamos, de certa forma, fazendo acepção de pessoas? Será que estamos julgando? Ou olhar aquela pessoa e falar, poxa, aquela pessoa ali, ó, ela não merece, olha só, está bêbada, não cheira bem, está drogada. Será que estamos rotulando as pessoas por elas serem cavalos do diabo? Elas não são do diabo. Infelizmente, por muitas das vezes, assim como nós também demos lugar ao diabo. Talvez você fale assim para mim, nossa, mas que palavra forte ser cavalo do diabo. Sim, fomos cavalos do diabo. Porque quem nos deu a vida? Se olharmos lá para Gênesis, no princípio Deus criou o homem, e o que ele fez de tão maravilhoso? Ele soprou sobre nós o fôlego de vida. Ele partilhou do seu espírito conosco. Uma vez que fomos criados por Deus e temos o Espírito de Deus, Satanás não consegue habitar. Mas, se dermos lugar a ele, ele monta sobre nós. Por isso o termo usado, cavalos do diabo. Devemos tomar muito cuidado com isso, porque embora temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, como alimentar 2 leões. Quem vai prevalecer? A quem estamos alimentando? A quem estamos dando lugar? A todo momento,
Satanás está ao nosso derredor, bramando, procurando a quem tragar. Mas como nós estamos nos portando diante disso? Um leão na selva, quando ele brama, quando ele ruge, não é para afugentar a sua presa. Ele brama para que a sua presa entre em pânico, tenha medo e se torne um alvo mais fácil. Olha como Satanás é ardiloso. Aquilo que Satanás coloca diante dos nossos olhos, que parece ser caminho de bem, mas se colocarmos em xeque com a palavra de Jesus, com a palavra de Deus, logo percebemos que aquilo é para destruição e morte. Aí a gente se pergunta, fica preso numa seguinte questão muito comum entre a gente, muitas vezes a gente ouve isso, que Deus, quando morremos, carnalmente, que Deus coloque em bom lugar. Mas, como Deus vai colocar a nossa alma em bom lugar, se nós não tivemos um relacionamento com Ele? Como Deus vai nos colocar em um bom lugar, se fomos escravos do pecado? Infelizmente, a Bíblia é bem clara quanto a isso. Não tem meio termo. Se crer, será salvo. Se não crer, já está condenado. Viver aqui na terra, onde o mundo jaz do maligno, segundo a própria Bíblia diz, viver sem Cristo aqui é fácil. A gente aproveita os prazeres da vida, e não são poucos, são muitos. Alguns se deleitam com bebidas, outros se deleitam com prazeres momentâneos com outras mulheres, na prostituição. Mas o que realmente vale a pena? Note que dentro da gente, quando nós estamos escravos do pecado, quando estamos presos a isso, como esses grilhões, sendo cavalos do diabo, é um buraco sem fim. É um abismo profundo. Porque hoje é aquela mentira que Satanás coloca em nossa mente. Eu trabalhei o dia todo, eu preciso tomar uma para tirar a poeira da garganta. Não. Eu vou tomar uma hoje porque eu estou feliz. Eu vou sair com a fulana hoje porque ela me completa no momento. Olha quantos prazeres momentâneos Satanás coloca diante da gente. Mas Jesus, Jesus, Ele não nos promete prazeres momentâneos nessa terra. O meu Jesus, esse Jesus a qual Paulo apresentou a Onésio, a qual foi nos apresentado esse Jesus maravilhoso, Ele nos promete sim, gozo, alegria, paz. Não essa paz que você vai na farmácia, compra lá na prateleira um diazepam, deita, dorme, mas seus problemas continuam. É uma paz momentânea.
esse meu Jesus, esse nosso Jesus, nos oferece a paz que excede todo o entendimento. Que você pode estar em guerra, e a todo momento estamos em guerra contra Satanás. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes, maldades e as potestades que habitam nas regiões celestiais. E a pior batalha não é aquela que a gente ora pelo nosso irmão. A pior batalha é aquela que lutamos contra nós mesmos. Fácil é eu dobrar os meus joelhos e pedir para que Deus ajude o meu irmão. Fácil é eu pedir para que Deus mude alguém. Mas e nós? E quando oramos por nós mesmos, pedindo para que Deus nos molde a sua vontade? Porque quando oramos a Deus e entregamos a nossa vida a Deus, nos tornamos prisioneiros de Cristo. E aí, como que fica? O que prevalece? É a vontade do servo, nosso Deus, ou a vontade do Emerson? Será que eu entrego totalmente a minha vida para Jesus, ou eu fico em cima do muro, falo: olha, Senhor, das minhas finanças eu cuido, mas de abrir uma porta de emprego, o Senhor quem cuida. Da minha casa cuido eu, mas da doença o Senhor cuida. Como podemos fazer isso? Como um servo pode dizer ao seu Senhor como ele quer viver a sua vida? Uma vez que somos servos, já não temos mais vontade própria. O servo, o que ele faz? Apareceu uma proposta de emprego, apareceu uma oportunidade. Opa, peraí. Deixa eu consultar o meu Senhor. O que o meu Senhor acha? O que o meu Senhor quer para mim? Essa é a posição de servo. Viver na dependência de Deus. Paulo, ele intercede, escrevendo essa carta para Filemão, por Onésio. Ele pede para que Onésio volte a ser escravo de Filemão. Nós também um dia estávamos ordenados a viver com Deus a todo momento. Quando Deus cria o Éden, cria Adão, a Bíblia diz que no fim da tarde Deus descia e falava a Adão. Mas será que ficou só no passado? Será que aquele Deus que falava com o seu servo já não fala mais? Ou será que a nossa arrogância, a nossa prepotência, e Satanás colocou comichões em nossos ouvidos
para não ouvirmos mais a doce voz de Deus. Assim como Paulo intercedeu por Onésio, não foi Paulo quem intercedeu por nós, mas Cristo na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, está consumado. Da mesma forma ele estava dizendo: olha, Pai, lá está o Emerson, murmurou, pecou, mas não coloque a sua justiça ainda sobre ele. Dê a ele mais uma oportunidade. Olhe ele através de mim. Porque o castigo que nos traz a paz, ele levou sobre si. Eu não sou tão assim fraquinho, mirradinho. O Alex disse que eu estou até fortinho, né? Alguns irmãos também. Mas isso é culpa da Raquel, que cozinha muito bem. Eu não suportaria uma chicotada daquela que Jesus levou. Eu não suportaria carregar uma cruz. Eu não suportaria ter aquela coroa de espinhos em minha cabeça. Eu não suportaria ir para a cruz como um cordeiro mudo por causa de mim mesmo. Mas Jesus intercede por nós. E por muitas das vezes a gente tenta fugir desse Senhor tão maravilhoso e deixamos ser usado por Satanás. Talvez você fale assim: nossa, é uma coisa tão grande que Satanás vai fazer, eu vou ser usado por ele. Mas você já parou para pensar no dia de hoje? Como você se portou? Como eu me portei? Como eu tratei o meu semelhante? Não digo o semelhante dentro da minha casa, porque a gente, por muitas das vezes, fere mais o dentro de casa, achando que vai ter uma nova oportunidade de pedir desculpas, e muitas vezes não dá tempo. Como eu utilizei a minha língua hoje, a minha boca? Será que foi para proferir bênçãos ou maldição? Há um ditado que diz que a boca fala o que o coração está cheio. Como está meu coração? O que o meu coração está cheio? Se eu sou escravo de Deus, escravo do Senhor, do que o meu coração está cheio? Porque a própria palavra de Deus vai dizer, não vai dizer que Deus pode ser amor, não é isso. Ela é afirmativa. Deus é amor.
Quem habita aí dentro de mim? Quem está governando o meu coração? O que está saindo da minha boca? Será que eu estou transmitindo esse amor de Deus? Porque não tem como um rio fluir duas águas. Não tem como um rio fluir uma água doce e uma água amarga. A mesma fonte não jorra. Uma vez que somos escravos, servos, somos crentes, somos a eclésia, chamados para fora do mundo, devemos ser fonte de água viva, água doce. Devemos ser fonte de amor. Porque para pensar, onde é que encontramos amor aí fora? A Bíblia em Mateus já dizia que no fim dos tempos haveria homens amantes de si mesmos. O homem que olha para o seu próprio umbigo e ama a si mesmo. Não tem como proferir coisas boas. Porque o que é essa carne impregnada de pecado pode oferecer de bom? A carne humana é tão podre, tão tendenciosa, que quando morremos, nem mesmo os urubus conseguem suportar o nosso cheiro. Se tiver um cadáver lá, vai ter mosca sim, mas o urubu não come. É incrível como, por muitas das vezes, subimos em um tijolo e achamos que estamos em um arranha-céu. E começamos a maltratar os nossos semelhantes. Tudo porque eu tenho um pouco mais de dinheiro, tenho um serviço bom, ou porque tenho uma boa casa, ou porque tenho uma boa roupa. Mas olha o nosso Senhor. Ele tem tudo em suas mãos. A terra é escabelos para os seus pés. E mesmo assim, por um amor imenso por nós, esvaziou-se de sua glória, se fez homem, viveu aqui na terra, foi tentado em tudo, mas em tudo ele resistiu. Como pode ser isso? Há quem diga que quando Deus estava na terra, Jesus estava na terra, ele também era 100% Deus, sim. Mas todas as tentações humanas ele também sofreu. No entanto que, se ele fosse 100% Deus, ninguém o teria matado. Muitos confundem, dizem que Satanás bradou, festejou, quando Jesus morreu na cruz. Doce engano. Ele tudo fez para impedir esse ato de amor.
porque ele sabia que ali, naquele ato, ele já teria perdido todas as batalhas. Paulo intercede por Onésimo. Jesus intercedeu por nós. Paulo pede que Filemon receba de volta o seu companheiro Onésimo ali, seu filho, que ele gerou na prisão. E eu olho para Paulo, vejo Jesus, quando ele diz: filhinhos, eu vou para o Pai, para preparar morada. Ele não nos deixa órfãos. Ele não nos abandonou. E enquanto Ele está subindo para estar com o Pai, intercedendo ao Pai para que Ele nos receba, sem punição alguma, Ele nos deixa outro, que é da mesma espécie, que é da mesma forma que Ele, que é tão amoroso quanto Ele, que nos convence do pecado e do juízo. Como eu poderia amar alguém se eu não conhecesse a Deus? Como poderíamos conhecer, amar alguém se não tivéssemos Deus dentro de nós? Se não tivéssemos conhecimento desse Deus maravilhoso? Por nossas forças não teríamos como. Quer ver como somos egoístas desde pequeno? Pega uma criança que ainda não tenha o entendimento do seu 1 aninho, 2 aninhos. Coloque ela duas crianças, coloca uma de frente com a outra e coloca um brinquedo no meio. A mais fortinha vai lá, vai pegar, vai bater na outra. Mas por quê? Ela só pensa nela. Ela não ama. Ela quer o melhor para si. Mas quando conhecemos esse Jesus, Ele vem morar dentro de nós. Ele mora em nosso coração, Ele faz morada, a gente o obedece e aí conseguimos compartilhar tudo. Aí conseguimos ser felizes. Que besteira é essa quando a gente diz: vou casar para ser feliz? Não faça isso. Você vai ser infeliz e vai fazer a pessoa que está do seu lado infeliz também. Vocês têm que estar feliz, pleno, com você e com Deus, para fazer a outra pessoa feliz. Jesus, quando foi ser batizado, uma voz do alto bradou: eis aí o meu filho, a quem me comprazo, a quem tenho alegria. E Jesus ainda fala, e Deus ainda fala isso conosco. Olha lá, meu filho está passando por provas, está passando por lutas, mas ainda assim me louva. Ainda assim busca a minha face. Ainda que ele não consiga falar, mas as suas lágrimas eu interpreto
Porque esse outro que ele deixou da mesma espécie recolhe as nossas lágrimas quando não temos mais forças para buscar a Deus e leva ao nosso Senhor. E quão maravilhoso é quando recebemos o refrigério de Deus. Paulo pede que Filemão prepare pousada, pois ele vai um dia estar lá, junto com eles, e agradece pelas orações. Essa história desse escravo ao qual Paulo escreve, como eu disse no começo, ela é bem pequena. Mas é tudo que Jesus fez conosco. É tudo que Jesus tem feito por nós. Embora não pareça, mas Jesus espera, eu espero, ansioso, a vinda de Jesus. E eu creio que toda a igreja do Jardim São Lucas, toda a igreja que professa verdadeiramente o nome de Jesus, anseia por esse dia, a qual vamos ser libertos por completo. No dia em que vamos receber a coroa da vitória, que está destinada apenas àqueles que perseverarem até o fim. Irmãos, fácil não é. É cansativo? Sim. No mundo terei três aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu. E Jesus que está dentro de nós nos vai ajudar a vencer. Vamos nos pôr de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Não sei se mais alguém se identificou com essa história desse escravo que se tornou um servo. Eu, quando leio essa carta de Filemão, ele sempre me faz pensar lá atrás, o quão triste eu era, quão enganado eu fui, achando que era feliz, e eu era triste e não sabia. Mas o Senhor até aqui nos ajudou, por isso estamos felizes. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esta palavra, Senhor, ao qual o Senhor colocou em meu coração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, de poder falar com a tua igreja. Santo Deus, obrigado por o Senhor ter me dado a oportunidade de ter saído da escravidão para ser servo seu. Santo Deus, estamos aqui ansiosos pela sua vinda, Senhor. Sabemos que o Senhor não tarda e nem falha, mas estamos ansiosos. Santo Deus, ajude-nos, Senhor, a vencer esta ansiedade. Ajude-nos, Senhor, a vencer as dificuldades. Santo Deus,
Ajude-nos, Pai, a sermos mais dependentes de Ti. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, não somos merecedores de nada, mas a Sua misericórdia já nos alcançou. Por isso somos gratos a Ti. Em nome de Jesus.